Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, rezamos a memória da Virgem Mártir Santa Cecília. Peçamos sua poderosa intercessão junto a Deus por nossa vida e por nossas necessidades. Então, que nós possamos celebrar a liturgia com fé, piedade e devoção. Então, a primeira leitura está em 1 Macabeus, capítulo 6, versículo 1 a 13. 1 Macabeus, capítulo 6, versículo 1 a 13. Naqueles dias, o rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império, quando ouviu dizer que Elimaída, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus tecidos de ouro e couraças e armas ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que fora o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade, para saqueá-la, mas não conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antíoco afastou-se acabrunhado e voltou para a Babilônia. Estava ainda na Pérsia quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. O próprio Lísias, tendo sido o primeiro a partir de lá à frente do poderoso exército, tinha sido posto em fuga, e os judeus tinham se reforçado em armas e soldados, graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinham derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém, e tinham cercado o templo com altos muros e ainda fortificado Bet-Sur, uma das cidades do rei. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu da cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: O sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: A que grau de aflição cheguei e em que ondas enormes me debato? Eu, que era tão feliz e amado quando era poderoso, lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Então aqui, na primeira leitura, né, 1 Macabeus, ele fala aqui, né, fala aqui sobre o rei Antíoco, né, e ele fala aqui, né, pelas iniquidades que pratiquei em Jerusalém, com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Então aqui ele fala, né, sobre as coisas que ele fez, né? E aqui ele ficou espantado e muito agitado, caiu da cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. E então, né, ele falou as coisas, né, que ele tinha feito, né, e que por conta disso, né, ele estava ali, né, falando, né, sobre as coisas ruins que ele tinha feito, né, e que ele iria morrer em terra estrangeira. Então aqui ele fala aqui: a que grau de aflição cheguei e em que ondas enormes me debato? Eu que era tão feliz e amado quando era poderoso, lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Então naquele momento ele começou a se lembrar de tudo que ele tinha feito, das coisas ruins que ele tinha feito. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 20, versículo 27 a 40. Lucas, capítulo 20, versículo 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7.
Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chamam o Senhor Deus de Abraão, quando chamam o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma. Então, no evangelho de hoje, estamos diante de uma cena na qual Jesus debate com os saduceus sobre a ressurreição dos mortos. Os interlocutores de Jesus negavam a possibilidade de que alguém pudesse ressuscitar. Esse grupo judaico questiona o Filho de Deus, evocando a antiga lei do livirato, para que o nome de um israelita defunto sem filhos permanecesse, seu irmão deveria se casar com a viúva. O filho que nascesse dessa união perpetuaria, assim, o nome do falecido. No caso apresentado a Jesus pelos saduceus, morreram todos os irmãos sem deixar filhos, e também a mulher faleceu. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Com esse exemplo, os saduceus tentam afirmar que a fé na ressurreição dos mortos é um absurdo, mas, pelo contrário, Jesus mostra-lhes o tamanho de sua ignorância. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Então, a ressurreição para a vida eterna é consequência de um caminho alicerçado na justiça, no direito e na fraternidade. Por isso, todos nós devemos nos manter perseverantes na promessa do Senhor, pois ele, no fim dos tempos, nos chamará a uma vida sem fim, na qual gozaremos da eternidade divina. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.